que ele antecipou algumas coisas, mas o cenário ele é extremamente grave, não só para o ensino médio, mas especialmente para o ensino médio, mas para toda a escola pública brasileira, como vocês têm acompanhado, né, pelos noticiários e as preocupações todas que acabam atingindo diretamente quem é professor e quem é aluno no espaço da educação básica no Brasil. Eu vou fazer uma fala, espero que eles coloquem ali, porque, em primeiro lugar, para a gente entender a medida provisória. Tem muita coisa circulando que não é verdade, tem muita coisa que não está circulando que é gravíssimo, e tem muita coisa que está circulando e que, de fato, tem que pedir da gente uma atenção especial. Falando dos pontos da medida provisória. Então, ele trabalha com 4 eixos, eu diria assim. A medida provisória ela traz 4 grandes propostas de mudanças. Uma primeiro com relação ao currículo, que não é a única, né, que é tão importante quanto as demais, mas é uma mudança curricular. Uma mudança na temporalidade do ensino médio, né, a proposta lá de ampliação da jornada. Uma terceira, que é a reconfiguração do currículo com base na Base Nacional Comum. E uma outra que diz respeito ao financiamento, né? Nesta reconfiguração do currículo, tem um impacto na formação do professor e na contratação dos professores, que é o que acabou sendo veiculado ali como notório saber. Então, eu já vou limpar uma coisa desde o início, né? Na medida provisória, não fala em notório saber para todas as disciplinas, ela é restrita à educação profissional técnica de nível médio. Então, porque circulou lá, vou parar minha licenciatura, vou abandonar o curso de Química. Pelo menos no que está na medida provisória, contratar professores sem formação está restrito ao 5º itinerário formativo, que é o da oferta dos cursos técnicos profissionalizantes. Isso tem outros impactos, então não dá nem para dizer, ai, que alívio, não é bem assim, porque, primeiro, abre um precedente grave, né, porque se pode, via notório saber, para um dos itinerários, né, daqui a pouco poderá para outros, mas na medida provisória não diz isso. Né, não diz isso. Um outro problema assim, que eu vejo no que tem sido divulgado, disseminado, é com relação ainda à reforma curricular. É muito grave mudar o artigo 36 da LDB dessa forma, porque, de fato, ao mudar o artigo 36, você está acabando com a lei que coloca como obrigatório o ensino de filosofia e sociologia, ele vai para o espaço, né? Essa obrigatoriedade ela vai para o espaço. Nos outros 2 artigos, já fala mesmo da desobrigatoriedade do ensino de artes e educação física, mas tem um problema aí ainda que não está sendo muito aventado, porque essa formulação, como ficou escrita na medida provisória, ela enfraquece o conjunto de disciplinas do ensino médio. Particularmente grave para a filosofia, sociologia, artes e educação física, mas grave também para a química, física, biologia, etc. Porque as únicas 2 disciplinas obrigatórias nos 3 anos é português e matemática. Porque tem a ver com o SAEB, tem a ver com o IDEB, tem a ver com o PISA e assim por diante. Todas as demais. Eu tenho dito que a medida provisória ela agrada muito às secretarias de Estado de Educação, porque ela é o laissez-faire do ensino médio. Cada estado vai poder fazer o que bem entende. E esse é um pressuposto que estava na negociação com o CONSED. Né? Hoje nós temos, por exemplo, a meta do Plano Nacional de Educação, né? E temos a emenda 59, que coloca como obrigatória a faixa etária dos 15 aos 17. Nós temos 5 milhões de jovens para incluir no ensino médio. Né? Uma parte está no ensino fundamental e quase 2 milhões está fora de qualquer vínculo escolar. Os estados têm que cumprir isso e vão cumprir ao laissez-faire, quer dizer, do jeito que der. Do jeito que der. Aí vocês me perguntariam, mas e a proposta da ampliação da jornada? Né? A ampliação da jornada também está na meta do PNE, dos 25% da matrícula, só que é na educação básica, não só no ensino médio.
né? E cá para nós, eu acho que isso entrou na negociação. Por exemplo, os estados aderem à nossa proposta e nós mandamos 1 bilhão e 500 milhões de aporte suplementar de recurso por 4 anos. Desculpa, mas não consigo ver outra... né? Se nós temos tanta gente ainda fora do ensino médio e a obrigatoriedade da universalização, há de se pensar que deveria se priorizar a construção de escolas em período parcial para atender a esse contingente imenso que está fora da escola. Né? Então, como é que a gente lida com essa equação? Né? Ter que ampliar o acesso e, ao mesmo tempo, do que temos, dobramos a jornada. Então, é um conjunto de elementos ali que eu entendo que tem que ser olhados na sua totalidade, né? Não apenas um ou outro aspecto, até para a gente poder construir uma certa mobilização que já está existindo nacionalmente. Depois, eu acho que a gente precisaria, né, Valquíria, falar um pouco da mobilização no país, o que é que já existe, os cenários do ponto de vista jurídico e parlamentar que já estão em andamento. Uma das propostas, né, é o currículo em 5 ênfases. Então, a escolha... Esse é um detalhe importante, né? O currículo em 5 itinerários, que são linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas, ou a formação técnico-profissional. A primeira observação sobre isso, esse é o modelo da época da ditadura militar. Quem tem a minha idade e estudou naquela época vai se lembrar disso. Só que não era desse jeito, né? Era ciências biológicas, ciências humanas, ciências exatas e ciências biológicas, e durou pouquíssimo tempo, porque os próprios sistemas de ensino não davam conta de ofertar as 3 ênfases. Aqui. Então, a questão das ênfases, por que é que a gente é contrário a esse modelo por ênfases? Porque a LDB não teve muitos ganhos, a rigor, para o ensino médio. Pelo contrário. Porém, teve um ganho importante, que foi finalmente reconhecer que o ensino médio é educação básica. Mesmo sem ter tornado obrigatório, e ainda hoje o ensino médio não é obrigatório, a faixa etária dos 15 aos 17 é obrigatória, mas não a etapa, ainda assim, nós temos avançado no sentido de assegurar o ensino médio como um direito para toda a população e numa certa concepção de ensino médio, que é de educação básica, de educação de base, de formação básica comum a todos e todas que o frequentarem. Quando a gente faz esse modelo dos itinerários formativos, né, de escolha, você está destruindo esta concepção de ensino médio como educação básica. Como educação que assegura a formação básica comum a todos e todas. O segundo problema aí é que os tais itinerários, ao contrário do que está circulando, não serão de escolhas dos estudantes. Será de escolha da rede. Quem vai dizer qual itinerário vai ofertar é o sistema de ensino. E vai distribuir isso pelas escolas. Então, a escola X vai ofertar o itinerário Y, humanas, por exemplo. A escola Z vai ofertar ciência da natureza e curso técnico. É o sistema de ensino que oferta. É pior do que a época do regime militar, porque lá era a gente que escolhia. Eu escolhi. A minha amiga escolheu fazer o técnico, foi fazer secretariado em parceria com o Sistema S, com o SENAC, lá nos anos 70. Então, o novo ensino médio do MEC não é novo coisa nenhuma. Ele traz experiências que nós já tivemos e que duraram pouco tempo pela sua inexequibilidade e pelo fracasso que foi. Então, esse modelo é um modelo de retrocesso e tem uma informação circulando, eu acho que a gente precisa, ao argumentar lá nas escolas, ter as informações todas. Quando se alega que o Brasil é o único país que tem um currículo único para todos, etc., e que na Europa, e não sei aonde, não é assim mesmo. Mas tem várias diferenças anteriores. Por exemplo, a maioria das escolas do equivalente ao nosso ensino fundamental é de jornada completa. Os meninos chegam no ensino médio sabendo 2, 3 línguas estrangeiras. Então, aí você pensar a diversificação desde o início do secundário é uma coisa. Na nossa condição, é absolutamente outra. É a negação do direito ao conhecimento básico.
Por isso é que a gente vê com muito maus olhos esse fatiamento. Eu tenho chamado de ensino médio em migalhas. Ensino médio em migalhas, porque ele é o esfacelamento de uma base curricular única, né, que a gente tem defendido até hoje e que está na LDB. Eu não acho que a gente deva ser contra qualquer forma de flexibilização do currículo. Eu também não vejo, acho que vocês sabem disso, que está bom como está, porque não está bom como está. Agora, mudar para pior é que a gente não poderia imaginar que, né, esse cenário de mudança para pior, que é o que a gente está vendo por aí. A outra coisa, então, da medida provisória ainda, distribui em 5 itinerários formativos, propõe que 50% seja aquilo que eles estão chamando de Base Nacional Comum Curricular. Eu já vou dizer para vocês, de imediato, eu sou absolutamente contrária à definição de uma Base Nacional Comum Curricular, especialmente para o ensino médio. Radicalmente contra. Como eu não tenho tempo de falar sobre isso, tem um artigo que eu publiquei sobre isso na revista Retratos da Escola, que é da CNTE, em que lá eu coloco os argumentos, e eu acho que o mais forte deles é que uma Base Nacional Comum Curricular para o ensino médio vai aprofundar drasticamente as desigualdades educacionais. É aquilo que o Gaudense chama de apartheid social educacional. Porque você oferecer o mesmo currículo quando as escolas têm as mesmas condições é uma coisa. Você oferecer uma lista de objetivos que padroniza, mas as condições de oferta são absolutamente desiguais, você faz um fosso do ponto de vista das desigualdades educacionais. Então, dizer que a Base Nacional Comum Curricular vai diminuir as desigualdades é bobagem, é besteira. Ou é mal intencionado, ou é incompetente, ou é mau caráter mesmo. Um dos três, mas que aprofunda as desigualdades que a gente tem no país, aprofunda. Então, eu sou radicalmente contra essa padronização, seja ela qual for, por princípio. Quem quiser conhecer os argumentos, só digitar no Google, lá, ou no Retrato da Escola, que tem esse artigo, que eu acho que ajuda a pensar, inclusive, nisso. Só que, em relação ao que o MEC vinha construindo antes, agora piora. Por quê? Porque, primeiro, pela compreensão do que deve ser essa Base Nacional Comum Curricular para o ensino médio, porque a atual gestão do Ministério da Educação volta a falar em competências e habilidades e acrescenta expectativas de aprendizagem. Então, é um modelo absolutamente tecnicista de se organizar uma listagem de conteúdos e que vai servir de fundamento para se fazer esse Enem que volta a ser o que era o Enem antes do SISU. Volta a ser o Enem que não é seletivo para o ensino superior, volta a ser o Enem, que era aquele que a gente já conhecia na época do Fernando Henrique Cardoso, né? Uma outra coisa que se fala é que essa Base Nacional Comum Curricular ela terá temas transversais. Se seguir o modelo do PL 6840, as ideias, os temas transversais são Constituição e Justiça, cultura de paz, empreendedorismo e assim por diante, né? Para fechar esse primeiro bloquinho aqui da organização do currículo, depois eu volto para acrescentar algumas coisas, vale dizer que se 50% vai ficar para as disciplinas da Base Nacional Comum Curricular, e português, matemática e inglês são obrigatórios, dentro desses 50%, o que é que sobra para ensinar física, química, biologia, filosofia, artes, educação física, etc. Por isso que eu falo que é ensino médio em migalhas, porque não sobra quase nada. Você pega de 1.200 horas, que é 1 ano e meio. Nessas 1.200 horas, você põe obrigatório português e matemática, que já lá das 1.200 horas vai umas 600 horas, 700 horas. As demais 8 disciplinas ficariam para distribuir em 1 ano e meio nessas demais 600, 700 horas. Ou seja, é quase nada. Por isso é que os sistemas poderão escolher ou uma ou outra. Ou uma ou outra. Se ofertar física, não oferta biologia. Se ofertar biologia, não oferta sociologia, e assim por diante, né? E é bem ao gosto do que as secretarias de Estado querem, inclusive porque resolve o problema da falta de professores, né? Eu ontem falava lá com os meus alunos da graduação, porque alguns deles são PSS, né? Do curso de Educação Física e do curso de História. Eu dizia, gente, começa a pensar o ano que vem qual é o plano B para ter salário. Porque, nesta conjuntura, se isto, de fato, pega, os trabalhadores da educação que são temporários no país inteiro vão sofrer as consequências, porque vai se trabalhar com aquilo que se tem, vai se ofertar aquilo que se tem.
Um outro problema, ainda do ponto de vista da organização pedagógica do ensino médio, que está na medida provisória, a formação modular com terminalidade específica. Ou seja, as escolas poderão ofertar na forma de módulos, os estudantes vão fazendo, e, ao final, eles juntam a carga horária dos módulos e pedem a certificação. Juntando isso com o outro dispositivo, que é o de certificação de competências, ou seja, validar, o menino demonstra que tem um acúmulo numa experiência prática, ou ele mostra que fez o curso de inglês via educação à distância. Tudo isso a escola poderá validar. Então, você junta isso com a formação modular e você olha bem esse quadro do esfacelamento do ensino médio. Porque sequer disciplinas precisarão obrigatoriamente serem ofertadas. Uma parte do currículo poderá ser integralizado dessa forma, pela certificação, está claramente na medida provisória, né, de outros cursos, de outras atividades, desde que ele comprove que ele fez, a escola poderá validar. Agora, as outras preocupações, né? O tempo integral, com financiamento provisório, de fato, para ampliar, até para atingir a meta do PNE, que nós defendemos a ampliação da meta, né, mas para a educação básica, de fato, eu não vejo com muito bons olhos o ensino médio em tempo integral. Quando eu olho para os jovens que a gente tem, com todas as possibilidades que eles podem ter também fora da escola, né, para o bem ou para o mal, vamos falar de fatos. Santa Catarina fez a experiência de ampliação no ensino médio em jornada integral. O que é que está acontecendo lá? Os meninos estão pedindo transferência. Está esvaziando a escola. Onde é tempo integral, eles pedem para mudar para o tempo parcial. Né? Então, faz sentido uma escola de tempo integral? Faz. Faz todo sentido. Desde que seja uma escola que forme para a arte, que forme para a música, que forme para a dança, que forme 2, 3 línguas estrangeiras, que aprofunde a ciência básica, que aprofunde a filosofia, o conhecimento do mundo social, histórico, etc. Aí faz sentido. Mas, neste formato que a gente tem para dar mais aulinha de português e matemática para ir bem no IDEB, de fato não faz sentido e ninguém quer ficar. O outro dispositivo da medida provisória, para ofertar o 5º itinerário formativo, que é a formação técnico-profissional, se falaria, então, se certificaria por notório saber os professores. Né? Isso é gravíssimo. Né? É gravíssimo, primeiro, porque, por mais técnica que seja uma profissão, ela não prescinde da base científica. Até para ser um técnico em administração, eu preciso do fundamento científico que dá base para a matemática financeira, para as planilhas do Excel, etc. Senão, a gente recai num tecnicismo que oferece um curso técnico de péssima categoria, que certifica para nada. Então, primeiro que esse 5º itinerário formativo é um retrocesso imenso na educação profissional técnica de nível médio. Não sei se vocês sabem, mas amanhã é um dia de mobilização nacional em defesa da Rede Federal de Educação Científica, Técnica e Tecnológica. Foi chamada ontem pelo CONIF, que é o Conselho dos 605 institutos federais que tem pelo Brasil. A situação da educação profissional é a seguinte: nós tínhamos núcleos de excelência de educação profissional no Brasil, que eram os Cefetes, mas eram em 5 ou 6, era uma meia dúzia no Brasil inteiro. Em 2003, um dos projetos, quando o Lula assume, e estava no projeto de governo, era a criação do Centro de Excelência em Educação Profissional. Foram criados os institutos federais. Hoje são em 605. E qual era a política? Ofertar o ensino médio integrado, educação profissional técnica de nível médio integrada ao ensino médio. Para isso, com uma estrutura física, etc., que vinculasse teoria e prática, ciência e tecnologia, etc., etc., com professores contratados com dedicação exclusiva, como são nas universidades federais, e com uma estrutura material bem diferenciada, que era para oferecer formação de altíssima qualidade
para o Brasil inteiro. Nós, naquela época, começam com 300 e pouco, hoje são 605. Quando todas as escolas de ensino médio puderem fazer parceria com o Senai e com o Senac, via transferência de recursos do Fundeb, para ofertar os cursos técnicos, a rede federal deixa de existir. Ontem, a Maria Helena Guimarães de Castro deu uma declaração dizendo que nós vamos repensar os institutos, porque eles são caros, e, né, eles são caros, que são... Educação de qualidade é cara. Alguém tem que contar para essa pessoa. Educação de qualidade é cara, sim. A gente é que barateia para oferecer um péssimo serviço educacional no país inteiro. Esse é o problema. Encontrar o caminho, cortar caminho e encontrar o menor recurso, com o menor recurso possível, fazer a maior quantidade de coisas possível. Só pode dar no que dá. Só pode acontecer. Então, é uma equação simples de responder a ela. Educação de qualidade exige salário, professores bem formados, escola com boa estrutura, né? Exige dinheiro. Agora, onde você tem uma experiência que tem se mostrado, com todos os problemas que os institutos têm, e eles têm problemas, inclusive de alta evasão, etc., mas não é por isso que você joga fora, você simplesmente elimina com esse discurso de que ele é caro. E não disseram o que vão fazer com os institutos federais, mas eu tenho por hipótese que vão transformar em curso de formação de licenciados para dar conta dessa expansão que tem que ser cumprida até 2024. Ainda a MP. Então, acabou pegando fogo nas redes sociais a discussão do currículo e do notório saber, mas tem outra questão que é tão grave quanto, gente, que é o uso dos recursos, abre a torneira dos recursos do Fundeb para a iniciativa privada. Seja para oferecer as parcerias para os cursos técnicos, e vocês não tenham dúvida que as escolas vão ser incentivadas a isso, a oferecer um itinerário de educação geral e um itinerário de educação técnica, via parcerias, especialmente com o Sistema S. Inclusive, só que não fala só com o Sistema S, é com qualquer instituição privada. Né? Então, eu vejo que a destinação dos recursos, olha, nesse contexto que a gente tem, de grave crise no setor público, de financiamento público, com essa possibilidade de se levar o recurso público, que já é pouco, para a iniciativa privada, fragiliza ainda mais a estrutura que nós temos nas nossas escolas. Então, esse é um elemento que eu acho que nós precisaríamos dar especial atenção, contrário a ele. Se vocês pegarem o número de artigos da medida provisória, 40% deles diz respeito ao financiamento, gente. Isso não está circulando nas redes sociais. O que está circulando é a questão do currículo, etc., que é o que deu o maior impacto logo, e a mídia deu maior destaque para isso. Mas essa privatização do público, inclusive para a gestão da escola via organizações sociais, está aberta a torneira para isso. Não sei se vocês viram ontem, saiu a notícia de quem assume a coordenação de ensino médio no MEC. Vocês viram ou não? Eu compartilhei de noitão, logo que eu vi no Facebook, no site e na fanpage do Movimento Nacional do Ensino Médio. O Isley Pereira. Quem que é o Isley? O Isley é uma pessoa muito simpática, pessoalmente tenho um carinho grande por ele, né, Valquíria? Né? Mas é uma pessoa... é o Isley, né? Ele esteve na secretaria, na coordenação de ensino médio em Goiás, na rede estadual de Goiás. Ele foi o que implantou, um grande defensor das parcerias com os institutos Ayrton Senna, Unibanco, etc., na rede estadual de ensino médio de Goiás, e um grande defensor da gestão privada nas escolas. Né? Vocês viram que os meninos ocuparam as escolas em Goiás, viram, né? O movimento de escolas ocupadas em Goiás foi fortíssimo, porque já haviam contratado a empresa que iria fazer a gestão da escola pública. Ela já estava contratada, o nome dela é tudo publicado já. Né? Então, com essa concepção, que é o que vai orientar as negociações, né, se elas forem abertas, junto às entidades, aos movimentos, aos sindicatos, etc., com a Maria Helena de um lado e com ele de outro, não tem negociação.
né? É assim, eu não ia falar essa palavra, mas a palavra é... Eu não ia dizer essa palavra, mas a palavra é exatamente essa. Bom, ainda sobre a mudança, então, curricular. Educação física e arte são obrigatórios somente na educação infantil e ensino fundamental. Então, se altera o artigo da LDB em que dizia: educação física é obrigatória em toda educação básica. Aí você tira a educação básica e coloca ensino fundamental e educação infantil. O que significa ali? Não é no ensino médio. A outra coisa é o ensino de artes, que também constava como sendo obrigatório na educação básica. Aqui ele volta a ser ensino de artes obrigatório, educação infantil e ensino fundamental. O fim da obrigatoriedade da oferta de língua espanhola. A oferta era obrigatória, né, não a frequência, era o que estava na lei, porém o sistema de ensino tinha que assegurar a oferta obrigatória da segunda língua, que era o espanhol. A revogação tácita da Lei 11.684 de 2008, que tornava obrigatório filosofia e sociologia. Por que a revogação é tácita? Lá não está escrito, não é mais obrigatório ensinar filosofia e sociologia. Por que é uma revogação tácita? Porque como altera na íntegra o artigo 36, e o artigo 36, em 2008, havia incluído o inciso da obrigatoriedade, conforme a Lei 11.684, como ele é inteiro riscado, foi para o espaço filosofia e sociologia. A Lei 11.684 é revogada. Se vocês quiserem, depois, na hora que tiverem um tempinho, a nova LDB, já com as mudanças todas, estão no site do Planalto. Não sei se vocês viram. Já está lá. Porque, como a medida provisória tem validade imediata, está em vigor. Então, lá você olha o artigo 36 todinho, ele riscado. Já temos uma outra LDB publicada. É claro que, se não passa a medida provisória, volta ao que era, né? Mas, na vigência dos 120 dias, o que está lá é lei. Por isso que o Estado do Paraná deu a declaração ontem à secretária de que o Paraná vai iniciar a mudança já o ano que vem, ainda que seja previsto em 2018, a título de escolas piloto, mas que o ano que vem já irão fazer. Goiás também já anunciou, mesmo... É um absurdo isso, não há nenhum respeito pela dita normalidade democrática, né? Porque a lei nem foi aprovada e você diz, nós vamos fazer, não importa se vai aprovar ou não. Então, já foi anunciado justamente porque é o laissez-faire, ela permite tudo e mais um pouco, né? Então, de fato, fica revogada a lei. Um outro instrumento que está na medida provisória, os processos seletivos, porque uma pergunta que se fazia na época em que eu fui várias vezes para a Câmara dos Deputados, na Comissão Especial de Reformulação do Ensino Médio, fui pela ANPED, fui pelo Movimento Nacional, que agrega mais de 10 entidades do campo da educação, né? ANPED, Fórum DIR, CNTE, CONIF, etc. Depois eu posso falar um pouquinho do movimento. Uma das preocupações que o MEC e o INEP tinham nesse fatiamento do currículo é como fazer o Enem. Como fazer o Enem, se o aluno faz, por exemplo, a ênfase no curso técnico, como é que faz o Enem? Se ele faz o itinerário só em humanas, como é que faz o Enem, que o Enem tem todas as disciplinas? Eles resolveram esse problema de uma forma bem fácil. No Enem só cabe a Base Nacional Comum Curricular, 1 ano e meio. O Enem vai ser feito, é uma forma bem fácil, está na medida provisória. Está na medida provisória, tá? Os processos, aqui eu copiei, né? Os processos seletivos para ingresso na graduação serão baseados exclusivamente nas competências, habilidades e expectativas de aprendizagem definidas na BNCC. Ou seja, todas as disciplinas, que é o que eles são absolutamente contra, as 13 disciplinas, que estarão no Enem como fundamentados lá na definição da tal da BNCC. Tá? Então, isso é o que está na medida provisória. Na exposição de motivos da medida provisória, nós estamos colocando no site do movimento todos esses documentos para vocês terem isso lá na escola, tá? Todos os documentos, todos os manifestos de todas as organizações, né? Desde assim, a CNTE, Sociedades Brasileiras de Educação Física, Filosofia, Ciências Sociais, História, todo mundo que se manifestou tem lá o elenco de todos os manifestos, tá? Notas, etc. A exposição de motivos, tá? Aqui eu vou ler.
A exposição de motivos argumenta ainda que a matéria é relevante, tendo em vista a necessidade de corrigir o número excessivo de disciplinas do ensino médio não adequadas ao mundo do trabalho. Então, essa é uma discussão que a gente tem feito, né? Será que, de fato, o ensino médio se destina ao mundo do trabalho, ao mercado do trabalho, ao ensino superior? O ensino médio se destina à formação básica, formação científica básica, científica, ética, estética. É este o elemento que está nas diretrizes curriculares nacionais do ensino médio, é isso que está na LDB. Então, aqui, assim, a gente vai olhando na exposição de motivos o que é que fundamentou a mudança, né? Acrescenta que as mudanças demográficas, com o crescimento da população jovem, tornam urgente a necessidade de solucionar o problema do ensino médio, de forma a permitir o oferecimento de uma educação de boa qualidade a esse contingente populacional. A proposta em tela de aprofundamento nas áreas do conhecimento, e, pasmem, isso está escrito, estaria alinhada com as recomendações do Banco Mundial e do Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF. Finalmente, o ensino médio aduz que finalmente a exposição de motivos aduz que a proposta estaria baseada nos 4... Olha, gente, o mergulho, uma ponte para o passado, nos 4 pilares do Jacques Delors. Aprender, conhecer. Isso é absurdo. Isso é assim, nós pegamos os últimos 12 anos, passamos uma borracha, passa a borracha, volta a 2002, quando eram esses os fundamentos da educação básica no Brasil. Né? E isso está escrito, não é assim, mas é paranoia da Mônica, é paranoia não queria falar da Janisley, né? Eu lembro da Janisley sempre brigando contra o Banco Mundial. É paranoia da Janisley. Lá vem ela de novo dizer que é o Banco Mundial. Gente, está escrito, não é paranoia da gente, está escrito. Esse documento, que é esse aqui, o Sumário Executivo da MPV 746, eu errei aqui ao escrever, vai estar na página também. Ele está disponível no Congresso Nacional para quem quiser acessar, mas a gente vai baixar e vai colocar lá também, que é o sumário executivo feito pelo consultor legislativo José Edmar de Queiroz. Qual é a importância do sumário executivo? O sumário executivo traduz para os deputados o sentido da lei, porque os deputados não fizeram pedagogia, a gente sabe disso, nem licenciatura, certo? Né? E nem tem notório saber, né, em educação. Então, aliás, nenhum notório saber, né? Então, o que é que a gente vê? Eles têm os seus assessores que traduzem as medidas e a Câmara tem o consultor legislativo, que é o técnico especialista nas áreas. Esse José Edmar Queiroz fez o sumário executivo interpretando o texto da medida provisória que o MEC mandou, porque o texto tem 2 páginas. Né? Então, nesse sumário executivo, dá para a gente entender a interpretação do legislador. Por isso que é importante a gente ler, porque ele vai municiar a comissão mista que já foi instalada. Não sei se vocês já viram quem está na comissão mista. Um deles, o Ronaldo Caiado, gente, sem nenhum notório saber, pode ter certeza, né? A comissão em educação, a comissão mista, deem uma olhada também, eu compartilhei tudo isso ontem à noite, mas está na Câmara, né? É terrível quem está na comissão, tanto quem é do Senado quanto quem é da... Por isso que eu comentava agora há pouquinho com o Arnaldo, que a conjuntura é extremamente difícil. Porque quem está na comissão, a visão das pessoas que têm na comissão, quem eles têm por trás, né, os interesses que eles representam, de fato, assim, vai ter uma audiência pública no dia 4/10, eu vou estar lá, acho que vocês também vão estar, a CNTE vai estar. Eu acho que tem que avisar o máximo possível de pessoas que estiverem em Brasília, que puderem ir para fazer pressão, porque é a primeira reunião aberta da comissão. Audiência pública da reforma do ensino médio, 4/10, às 14h30, na sala 10 da Câmara dos Deputados do Bloco 2. Queria que a Valquíria fosse, né? Mas, enfim... questões internas de vocês aí. Mas quanto mais gente estiver, melhor, para fazer pressão. Para fazer pressão. Porque vão ter 2 mesas, e as mesas são um 7-1 para o nosso lado. Porque as pessoas convidadas é quem defende, e em cada uma tem uma pessoa contra. Numa delas é o CNTE, e na outra é o Daniel Cara da campanha. Só. Então... eu acho que nós temos que fazer pressão para ter mais audiências públicas,
para que outras entidades possam ser ouvidas, inclusive as de formação de professores. É fazer pressão para ter muitas outras, para que a gente consiga levar essa mobilização. Podemos fazer aqui a discussão, né? Essa MP está dando uma canseira, eu já fui em vários lugares, porque estuda essa área, defende o ensino médio, defende a escola pública, é claro que as pessoas chamam para conversar. Agora, não é suficiente a nossa mobilização nas redes sociais e aqui. Não é suficiente. Nós temos que fazer de imediato uma intervenção jurídica por inconstitucionalidade da medida provisória, para esse fim, a CNTE já está entrando, e uma ação parlamentar imediata, mostrando o atraso que isso significa. E eu ouço dizer que, caso essas duas coisas não funcionem, só tem uma alternativa. Eu já avisei meus filhos. Eu vou junto ocupar uma das escolas de ensino médio e vou morar na escola. Nós temos que ocupar a escola. Só resta uma ação de resistência drástica, uma ação de resistência contundente, uma ação de resistência que não seja... Eu vou levar o manifesto do movimento ensino médio, eu vou imprimir na minha impressora lá da universidade, claro, para levar 1000 cópias para Brasília no dia 4, e vou distribuir para todos os deputados o manifesto. É uma ação. Mas essa ação, se ela não tiver o correspondente na escola, uma mobilização de greve e de ocupação, essa encrenca vai passar, porque a conjuntura é para isso. A conjuntura, quem está no MEC hoje? Quem estava na época do Fernando Henrique Cardoso? Quem são os interlocutores deles? Todos pela educação, Priscila Cruz, etc. Esses são os consultores. Para vocês terem uma ideia, depois do golpe, quando se destituiu as pessoas do Conselho Nacional de Educação que haviam sido reconduzidas, e se levou outras pessoas para o CNE, e o atual presidente da Câmara de Educação Básica foi apresentar quem eram os seus consultores, quem estava junto era o Instituto Ayrton Senna e o Instituto Unibanco. Então, é nessas mãos que nós estamos. Então, quando houve lá o PL, que é a próxima coisa que eu quero falar um pouquinho, nós pedimos audiência com o ministro, nós fomos ouvidos várias vezes, era o PAIN naquela época, e o próprio PAIN conseguiu, com o movimento nacional, que é a ANFOP, Fórum DIR, CNTE, etc., audiências e reuniões com o deputado Reginaldo Lopes, que era o presidente da comissão do PL 6840, e nós conseguimos fazer um substitutivo. O que ia a plenário, não fosse 2015, 2016, com o desastre todo que aconteceu no Congresso Nacional, nós teríamos aprovado um substitutivo. O que é que mudava com o substitutivo? Nada. Nada. Mas, pelo menos, não fazia as ênfases, não era compulsório tempo integral, não proibia aluno menor de 18 de estudar à noite, porque isso está no PL. Isso está no PL. Tem duas coisas que estão no PL que não estão na medida provisória. A proibição de menor de 18 estudar à noite e a EJA com o mesmo conteúdo do ensino regular. Se precisa, em 4 anos. Está no projeto de lei 6840. Está tudo lá no site do movimento. Pega lá. Nós tiramos tudo isso no substitutivo. Então, ele não avançava, mas ele neutralizava esses retrocessos todos. O problema é que, e eu entendo que, por 6840/2013. Depois eu coloco para vocês o site direitinho do observatório ali, e no portal da PP também tem, para vocês verem o que era o PL e o que ele virou, porque neutralizava. Eu tenho uma hipótese de por que é que tentaram fazer medida provisória. Né? Seria muito mais fácil pegar o projeto de lei, que já estava na Câmara, solicitar urgência e votar. Né? Porque, primeiro, fazer por medida provisória gerou uma reação. É golpe. É golpe na educação fazer por medida provisória. Você fazer uma mudança como essa, sem um amplo debate, sem uma discussão, sem passar pelo legislativo, né? Sem ser o legislativo que constrói pelos trâmites normais, né? É golpe. Então, não precisariam ter feito medida provisória. Já tem um projeto de lei lá. Por que não foram? Porque o que está nesse PL é o substitutivo, não é mais o PL original. Então, eles teriam que fazer um substitutivo ao substitutivo e passar por todas as comissões de educação, Constituição e Justiça, etc. E daí para o Senado, ou seja, fazer a tramitação legal de um projeto de lei. Né? Então, foi para encurtar caminho
E, claro, para não ter que enfrentar o que está ali no substitutivo que neutralizava com argumento essas mudanças que estão sendo propostas. As propostas remontam, então, à ditadura militar e à reforma Capanema dos anos 40, por isso esse novo ensino médio, entre aspas, tem que ser muito entre aspas mesmo. O contexto do golpe parlamentar midiático e a ausência de compromisso com a sociedade, estamos vivendo um governo que não tem qualquer compromisso com a sociedade. Essa é a conjuntura que facilita passar tudo isso. Porque são medidas antipáticas, os professores vão gritar, os estudantes vão gritar, mas como é um governo que não tem qualquer compromisso com a sociedade, porque não foi eleito, porque não tem um projeto debatido e exposto, acha que tem, portanto, o direito de prover todas as medidas antipáticas, inclusive essa de destruição da escola pública. Os antecedentes do PL, se der tempo, depois a gente volta nisso, se vocês quiserem. Eu considero importante saber o que é o PL, porque, de algum modo, quem está no MEC hoje estava na produção do projeto de lei 6840/2013. Quem ocupou hoje o MEC, o projeto formativo dos tempos do Fernando Henrique Cardoso, as pessoas, eu estou dizendo, né? Novamente, o modelo de competências. O concede, né, para um elemento a mais dessa conjuntura desfavorável a qualquer mudança no que está posto, né? O concede ficou muito feliz com esse laissez-faire. Cada estado vai poder ofertar o que quiser. Isso foi dito. Isso foi dito. O Eduardo Deschamps, quando fez a apresentação no anúncio da medida provisória, ele foi o primeiro a falar, e ele disse: os secretários de Estado estão muito felizes, porque nos dá plena autonomia para desenvolvermos as nossas arquiteturas para o ensino médio. Ou seja, fazermos o que a gente acha que dá para fazer e o que pode ser feito, né? E, de fato, é uma armadilha dizer que as disciplinas estão asseguradas no tal do BNCC. Sabe por quê? BNCC não é lei. O que é lei é a LDB. BNCC é a proposta do Executivo para as escolas. É uma proposta. Eles estão tentando fazer isso, adquirir uma condição de ser norma, se o CNE aprovar. Então, se o CNE exarar um parecer favorável ao texto de BNCC, ele passa a ser a norma vigente. Mas não tem força de lei tanto quanto tem a LDB. E na LDB são os buracos que estão ali, né, para cada secretaria ofertar com liberdade. As parcerias para a oferta de educação profissional e as OS, que eu já falei, para a gestão da escola e a lógica do público no privado. Depois a gente volta, eu tenho mais uma fala, eu só vou um pouquinho mais para o final. Eu quero discutir depois com vocês se está bom como está, porque não está também. Eu acho que nós temos que fazer um duplo movimento para podermos ser ouvidos. Negar o que eles estão propondo e propor outras coisas. Porque a gente só dizer não, de novo nós vamos levar aquela pecha. Eles só dizem não, nada está bom, não querem mudar. O professor está indo contra por uma questão fisiológica, não quer perder carga horária. Esses argumentos nós não podemos deixar serem esses os argumentos. Nós temos que dizer, nós somos contrários a isso porque nós propomos isso. E a nossa proposta é uma proposta muito mais qualificada do que essa. Então, é aí que a gente tem que dizer, e poder dizer para os parlamentares, para o Supremo, todas as instâncias em que a gente puder agir, quais são as propostas que a gente tem, que são contrárias àquela sim, né? Então, aqui bem rapidinho. Pensar uma organização do currículo que respeite as diferenças e interesses dos jovens e, ao mesmo tempo, assegure a formação básica comum a todos, conforme está nas diretrizes curriculares do ensino médio de 2012. Por exemplo, se a questão é flexibilizar o currículo, tirar o engessamento, e eu acho que é importante tirar esse engessamento, nós já podemos fazer isso. Por que nunca ninguém regulamentou a parte diversificada? O que é a parte diversificada? Eu tenho lá um X em que eu posso, por exemplo, aprofundar artes, aprofundar a filosofia, aprofundar física, o que for. Por que ninguém nunca regulamentou? Porque ela é o que flexibiliza o currículo de toda a educação básica. Fazer aprofundamentos de interesse dos estudantes, de interesse das regiões, etc., é possível já fazer, não tem que mudar a lei. Basta regulamentar a parte diversificada. Ninguém nunca fez isso. Por quê? Porque se engessou e fica engessado e acomoda do modo como está. A consolidação de uma forma de avaliação que possibilite o acompanhamento permanente pelas escolas do desempenho dos estudantes. Porque o que o IDEB é?
O IDEB é uma forma mítica de se falar em qualidade. É um mito. O que é um mito, Geraldo? É aquilo que obscurece, é aquilo que nada explica, é aquilo que simplifica. Quando a gente diz assim, o IDEB 3.5 mostra que não tem qualidade, você está usando o conceito de qualidade e substituindo um conceito que é qualitativo, que é definido conceitualmente, que tem que ter elementos que caracterizam a qualidade, por um número, por um indicador. E aí o indicador assume a forma de mito. Esse é o problema que a gente tem hoje com as avaliações nacionais. Elas não dizem para a gente onde estão os problemas, elas não são indicadores de qualidade, eles são indicadores sintéticos, que são importantes para a comparabilidade, por exemplo. Série histórica, comparabilidade espacial, né, geográfica, porém, não nos dá elementos de acompanhamento do que tem sido a nossa escola. Portanto, não alimenta políticas educacionais, formulação de políticas educacionais. A ampliação dos recursos financeiros com vista à reestruturação dos espaços físicos, das condições materiais, da melhoria salarial e condições de trabalho dos educadores. Quem é que acha que melhora mesmo a qualidade do ensino sem investir na qualidade das escolas e dos professores, gente? Não há uma palavra na medida provisória em relação a isso. Não há uma vírgula. Pelo contrário, né? Há uma omissão em relação a isso, e uma precarização pela via do notório saber. Se for para pensar em tempo integral, tem que construir escolas, e escolas adequadas para o tempo integral. A indução à formação de redes de pesquisa sobre ensino médio, com vista a produzir conhecimento e realizar um amplo e qualificado diagnóstico nacional. Nós precisamos, sim, conhecer melhor a realidade do ensino médio no Brasil. Né? Curitiba não é representativa do que é o país, nem o Paraná, nem o Sul, nem o Sudeste. Né? Nós temos escolas sem banheiro, nós temos escolas sem água, nós temos muitos municípios em que, para fazer ensino médio noturno, tem que viajar 30 minutos, 40 minutos todos os dias. Nós precisamos desse diagnóstico qualificado para pensar uma política, como aqui, global para o ensino médio. A articulação de uma rede de formação inicial e continuada para incentivar a formação inicial de professores, fomenta a assistência estudantil. Muitos estudantes abandonam por razões de falta de condições mínimas materiais de terminar a educação básica. O atendimento diferenciado ao noturno e criação de uma rede de discussões para mudar as licenciaturas. As licenciaturas não satisfazem em vários aspectos. Eu vou ressaltar um deles apenas. Quantas das licenciaturas nesse país tomam como referência para formar professores os jovens para quem se vai ensinar? Os estudos da juventude, o estudo sociológico da juventude, é uma ausência, é uma lacuna imensa nos cursos de licenciatura. Não é possível formar professores dando um pouquinho do conhecimento específico e uma absurda redução do que é a docência, os saberes da docência. E, dentro dos saberes da docência, passa por conhecer em profundidade quem são os sujeitos que estão na escola. Há um preconceito imenso com relação a quem são os estudantes. Preconceito, a ausência de conceito, um preconceito imenso. Quantos dos professores, nos cursos de pedagogia não se estuda a criança, não se estuda a infância, se estuda a psicologia do desenvolvimento, que é outra coisa. E na formação de professores nas licenciaturas não se estuda quem é o sujeito para quem se vai. Essa é apenas uma das lacunas. Né? A Anfop defende que, para formar professores, é fundamental uma formação científica básica geral, sociológica, filosófica, histórica, pedagógica, etc. E, a partir desta formação, os saberes específicos. E o que nós temos é uma inversão em relação a isso. Eu paro por aqui, deixo depois todos os sites onde estão as informações, né, para serem aprofundadas. Agradeço por terem me ouvido, fico disponível para o debate, para que a gente possa... Vou ficar o dia todo com vocês hoje, me organizei para isso. Todo o material está disponibilizado, tá? Obrigada. A medida provisória não diz que o estudante é que faz a opção. Não diz, tá? Em nenhum momento a medida provisória diz que é o estudante que vai fazer a opção. Isso a mídia, isso entra no conjunto das interpretações que as redes sociais disseminaram. Porque se você lê a letra da lei, lá diz que as opções formativas serão oferecidas pelo sistema de ensino a seu critério. Não é o estudante que escolhe,
É a seu critério. Em nenhum momento lá está escrito que é de escolha dos estudantes. No PL 6840, era de escolha dos estudantes. Por isso que eu disse que a MP, o PL já era ruim, a MP é bem pior. A Wanda também diz assim, se serão os sistemas a compor, o ensino médio deixa de ser unificado. Não é unificado hoje, Wanda. Eu costumo dizer que nós temos ensinos médios no Brasil. Cada rede de ensino, você tem proposta curricular que fala em competências, você tem proposta curricular que tem parceria com entidade privada, já tem isso tudo pode. O que é que faltava? Dizer que também para as disciplinas pode. Era o que faltava. Nós não temos uma proposta curricular unitária para o Brasil, um ensino médio para o Brasil. Nós não temos uma unidade de oferta. Tem tempos diferentes, formas de gestão diferentes, tem muita coisa diferente de estado para estado. Então, ele não vai deixar de unificar alguma coisa que não está unificada. Porém, ele vai permitir uma autonomia ainda maior naquilo que era considerado comum, que é essa lógica curricular das 13 disciplinas, etc, etc. Então, ele deixa menos ainda, né? E o mais grave é que isso vem para fazer os ajustes, né? Conforme cada região, cada estado tem. O sistema estadual vai definir também para a rede privada? Não é o sistema estadual. Muda a LDB, imediatamente já é para as escolas particulares. Não precisa o sistema estadual dizer para a escola privada se ela pode ou não. Como é uma alteração na LDB, a LDB ela é válida para todos os entes federados nas suas esferas, municipal, estadual, federal, e para a rede privada. Então, as escolas privadas também terão que acatar. A diferença é, eles poderão sim ofertar os 5 itinerários, ou os 4 preparatórios para o vestibular, eles poderão ofertar de uma maneira a que os estudantes tenham acesso ao conjunto de saberes das disciplinas, porque o que interessa mais é o preparo para o vestibular mesmo, e poderão fazer, inclusive, aquilo que já tivemos experiência na época do regime militar, quando era compulsória a profissionalização, em que as escolas privadas colocavam a formação técnica somente no diploma, sem que eles tivessem qualquer curso sobre isso. Né? Então, a rede privada tem uma lógica própria, não tem qualquer vigilância, não tem qualquer preocupação, né, em que eles sigam a norma. Obviamente, eles vão se guiar pelos interesses de quem paga, né, e vão dar um jeitinho de lidar com isso daqui. Com relação ao fomento, né, eu já havia chamado a atenção para isso, de fato, todo mundo ficou correndo com relação ao currículo e ao notório saber, e não se deram conta, de fato, que ele leva recursos do Fundeb para as parcerias público-privadas, né, que eles levam, permitem o uso de recurso público. Nós temos que fazer, sim, a mobilização. Quanto mais gente discutindo, melhor, lendo a medida provisória, se colocando contra, fazendo manifesto, melhor. Mas, se a gente não organizar a estratégia de mostrar que é inconstitucional fazer por medida provisória, porque ela não é nem urgente e nem não possui relevância e urgência que justifique o artifício da MP. Isso é inconstitucional, não cabe esse instrumento jurídico. Se a gente não vai demonstrando juridicamente essa impropriedade e não vai intervindo na Câmara e no Senado, por exemplo, vamos mandar as nossas contrariedades para aquela lista de deputados que já estão publicados quem é a comissão. O Ronaldo Caiado é da comissão do Senado, né, da comissão mista pelo Senado. Nós já sabemos quem são. Tem que intervir junto a essas pessoas nos nossos estados e fora deles. Fazer uma intervenção direta, pressão. E pressão individual e de entidade, CNTE, APP Sindicato, etc., para que a gente consiga abrir o diálogo e fazer o maior número possível de audiências públicas, para que a gente vá minando, né, esvaziando a medida provisória de sentido, propondo outras coisas, né? Posso falar isso com toda a tranquilidade do mundo. Eu sou uma crítica da política educacional, inclusive do governo Lula e Dilma. No entanto, tem que reconhecer os méritos.
E não colocar tudo como se fosse a mesma coisa, porque não é a mesma coisa. Para o ensino médio, tivemos o programa Ensino Médio Inovador, que levou para 5.000 escolas recursos e um projeto curricular integrado. Tivemos o Pacto Nacional pelo Ensino Médio, que ofereceu formação continuada para 300.000 professores do país. Coisa que nunca tivemos, 300.000 professores no país. Trabalhando o ensino médio no diálogo com o jovem, ouvindo as várias juventudes, com recurso público fazendo isso. Então, me dizer que não foi feito nada, me desculpa, não concordo terminantemente. E uma diferença, o modus operandi. Qual é o modus operandi? Uma coisa é você colocar em discussão os projetos e vamos disputar o sentido do projeto, para o ensino médio, inclusive. O governo Lula e Dilma fez isso, colocou em debate na sociedade. Outra coisa é fazer por medida provisória. Por medida provisória é golpe. Por medida provisória é um golpe na educação. O modus operandi é outro. Tão importante do que fazer como mudança é como fazer a mudança, gente. E a gente nunca teve, eu vou parafrasear o Lula, nunca na história desse país nós tivemos uma reforma educacional por medida provisória. Nem a ditadura militar ousou tanto, nem o Gustavo Capanema ousou tanto nas leis orgânicas em 1940. Sempre se passou pelo legislativo. É a primeira vez na história que temos por medida provisória. Isto é relevante, sim. Mostra para a gente um outro jeito de fazer resistência, inclusive. Por isso é que eu disse que não vai ser se disputando no parlamento apenas, é ocupando escola. E eu espero, como o Geraldo disse, que a academia deixa do salto e vamos ocupar a escola junto, com professor e estudante. Porque ou é uma atitude como essa, ou já perdemos a batalha. Obrigada, Mônica.